E aí, Pri, quero trazer uma informação que não estava na pauta, mas que saiu essa manhã, e aí acho que vale, né, enfim, de trazer um pouco disso, que é um assunto de um velho conhecido nosso, que ainda não tem uma definição oficial da saída, que é o Zubeldia. Ele está em São Paulo neste momento para definir os últimos detalhes da sua rescisão de contrato. E aí assim, para explicar para a galera, por óbvio, ele não é mais técnico do clube, e por óbvio, a gente já tem o técnico Hernan Crespo. Mas o São Paulo não assinou ainda da rescisão contratual com ele. Então, não consegue inscrever o Hernan Crespo já para o jogo contra o Flamengo nesse momento, porque precisa encerrar primeiro o vínculo do Zubeldia. E aí, o GE trouxe a informação que ainda restam alguns pontos nesse processo de rescisão contratual dele com o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, por essa razão, né, o Crespo não poderá estar inscrito ainda na CBF, no sistema da CBF, mas o jurídico do São Paulo e também o staff do Zubeldia ainda conversam para chegar em um acordo de valores por essa saída. E aí, Pri, gera uma situação muito nebulosa, porque a gente teve a informação, que foi até divulgada pelo clube, como um acordo, né, que seria, então, ele pediu demissão depois do jogo contra o Vasco, formalizou durante a semana, e o São Paulo acatou esse pedido enfim, demissão. Foi usado, enfim, no período, o termo rescisão amigável. Né? Então, assim, rescisão amigável seria um acordo já feito, costurado entre as partes, e o próprio São Paulo colocou na nota oficial que fez quando ele saiu, né, que costuraram um acordo com ele e tudo mais, então assim, parecia tudo certo. Mas ainda não definiram. A multa contratual dele seria de 3 milhões de reais caso São Paulo mandasse embora. Então, assim, já que partiu dele também esse desejo de sair, era um entendimento que eles iam conversar para um valor reduzido. Não chegaram nesse acordo. E ele veio para São Paulo para definir os últimos detalhes, a informação também do Arnaldo Ribeiro, que ele está na capital paulista. Te pergunto, Pri, esse amigável já não parece tão amigável, né? Pois é, Gabi, eu estava até dando uma olhada aqui em como que foi o post do São Paulo, de fato, a matéria, eu estou nesse momento lendo, inclusive. Cara, até pela matéria do GE, eu vou te admitir que eu não tenho essa informação apurada por mim agora para trazer minha versão, o meu complemento e tal, mas obviamente quem escreveu aqui, vamos ver, foi o Braga, né, que é um excelente setorista. Braga. Então, se baseando nessa matéria do Braga, me passa a impressão de que, assim, parece, como você falou, que é mais uma questão de valores mesmo, né? De negociação de como que vai ser esse pagamento e tudo mais. Eu não tenho essa informação se o São Paulo pretendia diminuir o valor da rescisão ou não, mas, na minha opinião, se tiver que pagar, tem que pagar porque tinha que trocar o comando técnico, na minha opinião, naquele momento mesmo. Eu imagino que, cara, estejam ambos os lados tentando achar uma melhor maneira desse pagamento, né? Eu vou até atrás de apurar hoje, não sei se tem alguma coisa de premiação atrasada, quem sabe a gente pode informar, ou se é só de fato a multa rescisória, né, Gabi? Não sei se você já tem isso agora também. Tô indo em busca dessa informação, Pri, mas é Uhum. assim, grana, né? Então tem Uhum. assim dinheiro envolvido, e isso é algo que São Paulo corre atrás pelo fato de não conseguir ter o Crespo assim registrado, mas ainda tem assim formalidades e tinha um dinheiro pendente nessa história, premiação, tudo mais. Mas é curioso, Pri, vou até puxar esse print aqui para a galera, né? Que eu não tô conseguindo abrir o Twitter agora, mas para trazer esse print para a galera que eu acho que fala por si só, né? Na nota que fez o São Paulo quando divulgou a saída do Zubeldia, eles usaram esse termo aqui, vou colocar até na tela para vocês. Em comum acordo e de forma amigável, aí eles informam a saída do Zubeldia. Esse comum acordo e de forma amigável, você assim pressupõe que tem tudo certo com o cara e que foi algo assim conversado e tudo certo como um acordo e já era. É a partir do momento que você tem uma briga onde o cara vem para São Paulo para definir qual que é o valor que ele vai receber e não assina a rescisão por entender que ainda tem coisa a ser negociada, assim, não é comum acordo e não é de forma amigável, né? Então, São Paulo vai ver o que pode fazer também. A gente aguarda maiores informações também por parte do clube, mas é esquisito, né, JP? É esquisito esse processo de você divulgar de forma amigável e ainda não ter a rescisão depois de 2 semanas que foi mandado embora, né? Ou que saiu por conta. É complicado, né, Gabi? A gente tá cansado de falar aqui, eu já falei várias vezes e de novo tenho que vir falar mais um caso de uma falta de certa transparência, porque o clube solta essa informação de comum acordo de forma amigável, inclusive repassa isso aos jornalistas e a gente vê que não foi bem assim, né? Pelo visto, foi alguma coisa mal explicada por aí. Então, de novo, cara, de novo,
você precisa ser mais claro. Porque o clube tem que fazer o que ele acha melhor. Beleza, mas o clube também é do torcedor. A partir do momento que você vai divulgar uma informação para sua torcida, você coloca lá em comum acordo de forma amigável, você precisa ser honesto, Gabi. Você precisa ser honesto, você precisa colocar qual foi a situação. Nós decidimos pela demissão do técnico, ou não, o técnico veio aqui e pediu demissão. Então você precisa ser claro, você precisa explicar para o torcedor o que aconteceu, porque o torcedor tem o direito de saber. O torcedor que paga o ingresso, o torcedor que compra produtos oficiais do clube, o torcedor que está ali acompanhando, torcendo, que dá recursos ao clube, né, e torce pelo clube. Então, o torcedor tem o direito de saber o que aconteceu nessa situação do técnico, até porque é uma situação que muita gente estava já cansada, né? O time estava mal, o time não estava jogando. Só para te interromper também em relação a isso, né? Não foi divulgado pelo clube uma rescisão unilateral, isso é um fato. Então, assim, teria, né, férias, 13º, proporcionais, tudo que a gente pode englobar quando não é unilateral. Mas quando o clube posta, né, que assim, foi feito um acordo com o técnico pela saída, a gente imagina naquele momento, até pela forma que foi colocado pelo clube, de que já tem tudo certo com ele, e aí eles tinham passado aquela manhã barra tarde, assim, definindo os últimos pontos, de que ele assinaria a rescisão contratual e, cara, ponto final. Quando passam 2 semanas, e aí vem essa informação que ele veio para São Paulo para resolver, e isso não está estabelecido, isso gera uma estranheza, né, JP? Com certeza. E assim, caso tenha sido uma demissão também, Gabi, vai também um pouco contra do que estava pensando a direção depois do jogo contra o Vasco, porque o que foi passado para você, para alguns colegas da imprensa, é de que o São Paulo confiava na melhora do time, né, na melhora do trabalho depois da pausa. Não tinha um pensamento naquele momento de demissão. Eu não sei se essa informação foi passada para vocês errada, porque eu tenho certeza que vocês passaram o que foi passado para vocês. Então, essa é uma questão muito complicada. Agora, a grande questão é, o São Paulo precisa ser claro no que acontece, entendeu? O São Paulo precisa ser claro, porque senão é muito complicada essa situação. Exato, Pri. Então, assim, cara, assim, vira uma situação que a gente comentava aqui, né, em relação ao Zubeldia, que a gente espera que seja resolvido logo também, né, Pri? Também considerando que São Paulo joga dia 12, então seria um desastre não ter o Crespo na beira do gramado dia 12. A gente sabe que ele tá em São Paulo, deve resolver essa situação, mas eu não duvido de que isso vire algo maior, assim, futuramente, né? E aí não falo nem dele ir na justiça, mas que faça algo mais forte contra o clube, talvez, que vá por outro caminho, porque essa saída, ela já começa a se desenhar de outra forma, né, Pri? Gabi, assim, quando a gente fala que talvez não foi tão amigável e tal, a gente tá falando de uma parte muito mais jurídica, né? Não é uma coisa do tipo assim, nossa, um odeia o outro e deu um follow no Instagram, tipo, a nossa vida. Não é muito isso. Então, pensando neste lado, vai me surpreender muito, assim, se não rolar, vamos supor que não chega num acordo semana que vem ainda, mas, pô, o São Paulo, apesar de vários defeitos, não vai, né, desaparecer, bloquear no WhatsApp, e nem os advogados do Zubeldia. Então, assim, mesmo que ainda esteja rolando uma negociação, vai me pegar de surpresa se eles não conseguirem se comunicar de maneira adulta, do tipo, vamos só fazer esse registro aqui para eu poder inscrever o Crespo e a gente continua aqui conversando e decidindo se vou te pagar em 10, em 24, em 12, sabe? Vai me surpreender muito, porque aí também passa um pouco do Zubeldia entender que, pô, ele saiu de São Paulo porque o trabalho dele estava muito ruim naquele momento e ele tem todo o direito de receber todo o dinheiro dele, o São Paulo tem a obrigação de pagar, porque fez este contrato para ele, mas eu não acho que eles terminaram um namoro ali, um relacionamento, entendeu? Acho que dá para eles conversarem. Então, eu espero que isso aconteça, ainda que o pagamento não seja feito, que o dia não seja definido e tal, na base mesmo da palavra de duas pessoas, de duas empresas que trabalharam juntas por muito tempo, com confiança e com relação boa, enfim. Então, eu espero, assim, que independentemente de qualquer coisa, o São Paulo consiga tirar o Zubeldia do registro para colocar o Crespo até a semana que vem, independentemente de qualquer coisa na questão de pagamento, Gabi. E só por fim também, né, tem até uma informação antes, JP, aqui do nosso Rodrigo Lima Batista, né, que ele falou que o Ronaldo Ribeiro, né, ele trouxe essa informação e eu vi também esse vídeo, de que ele pediu para sair depois do jogo do Vasco, aí o São Paulo falou, né, que eles iam conversar depois das férias, tudo mais, contavam com ele,
e que ele, assim, desistiu de sair nesse período, mas nesse período São Paulo acatou a demissão. E aí já tinha sido algo formalizado por ele, aí ele só formalizou o pedido e, assim, ponto final. Mas também mostra um lado também, não é, cara, assim, birrinha que você faz do futebol, né? Então, quero sair, não quero mais, isso, aquilo. Ou você quer sair ou você não quer, sabe? Então, ficar nesse papinho toda hora de, mas... Não, e assim, meio infantil, né? Não, e ele mudou de quinta para segunda-feira? Tipo... Então...